Olá, que bom estarmos juntos para mergulhar na liturgia do dia 26 de março de 2026. Pode parecer uma data lá no futuro, mas vamos descobrir como palavras tão antigas, de milênios atrás, têm uma força impressionante para dar sentido à nossa vida aqui e agora. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente parte daquela promessa fundamental feita a Abraão. Depois, vamos direto para o Evangelho, para uma declaração de Jesus que, nossa, deixou todo mundo de queixo caído. E o mais importante, vamos tentar entender, na prática, o que significa guardar a palavra de Deus no meio de tanta coisa, tanta distração e como isso pode, de verdade, fazer a vida brotar dentro da gente. Então, vamos lá. Pensa num fio de ouro que costura todas as leituras de hoje. Esse fio é uma ideia muito forte, a aliança de Deus. É como uma promessa, sabe? Um pacto sagrado, que mesmo tendo sido feito há tanto tempo, ainda fala diretamente com a gente no mundo de hoje. Nossa jornada começa bem lá atrás, na primeira leitura, do livro do Gênesis. Aqui, a gente está testemunhando um momento que é, literalmente, a base de toda a história da fé. O instante em que Deus firma um pacto com um homem chamado Abrão. E essa promessa vai mudar não só o nome dele, mas o destino de toda a humanidade. E aqui está o ponto-chave, a mudança de nome de Abrão para Abraão. Isso é muito mais do que um detalhe, gente. É uma nova identidade, uma nova missão. Deus está dizendo na prática, olha, a sua realidade de agora, de um homem já velho, sem filhos, essa não é a palavra final. A minha palavra, a minha promessa, vai redefinir quem você é. E essa é a beleza da promessa. É uma aliança eterna. O que isso quer dizer? Que a fé de Abraão, e a nossa também, não se apoia naquilo que a gente vê ou sente no momento. Ela se apoia na palavra de Deus. É um compromisso que não expira, não tem prazo de validade. E foi essa certeza que sustentou Abraão a vida inteira. Certo. Então, Deus faz essa promessa gigantesca. E qual é a resposta do povo a isso? A gente encontra essa resposta no Salmo Responsorial 105. O Salmo é como se fosse a nossa memória coletiva. Um jeito de, todos juntos, a gente se lembrar e celebrar que Deus é fiel ao que Ele prometeu. E esse refrão é o coração de tudo. O Senhor se lembra sempre da aliança. É uma declaração de confiança absurda, porque, vamos ser sinceros, a gente esquece, a gente duvida, mas a nossa segurança é que Deus, Ele não esquece. E percebe que o Salmo não é um convite passivo, né? Ele nos chama para a ação. Procurem, lembrem. É um exercício, um treino de buscar na memória, na história, as provas do cuidado de Deus. Começando, claro, por aquela promessa lá para Abraão. É isso que fortalece a nossa fé no dia a dia. Então vamos fazer como na liturgia. Vamos respirar fundo e deixar essa verdade ecoar. Juntos, o Senhor se lembra sempre da aliança. É nisso que a gente se firma. Agora a gente dá um salto no tempo direto para o Evangelho de João. E aqui, pessoal, o clima esquenta. A tensão fica no ar. Jesus diz algo tão profundo, tão radical, que gera um confronto direto. E tudo se resume a uma pergunta que eles e nós precisamos responder. Afinal de contas, quem é Jesus? Olha só que confronto. De um lado, a lógica humana, questionando: você está se achando maior que o nosso grande pai Abraão? Do outro, a revelação divina. Jesus não diz que é apenas um descendente de Abraão, um herdeiro da promessa. Não, ele se coloca como a origem de tudo. Ao dizer "eu sou", ele usa o nome sagrado que o próprio Deus revelou a Moisés. É uma declaração clara, direta da sua divindade. Tudo bem, uma história incrível, uma teologia profunda, mas e daí? Como é que isso tudo conversa com a nossa vida hoje? É exatamente aqui que a reflexão da homilia entra. O nosso maior desafio, talvez, seja esse. Como é que a gente escuta a voz de Deus no meio desse bombardeio de informação, de notificações, de opiniões? Esse gráfico aqui mostra uma coisa que a gente sente na pele, né? A palavra de Deus, que tem o poder de criar mundos, de mudar realidades, acaba disputando a nossa atenção com o feed do Instagram, com o grupo da família, com os e-mails do trabalho. O perigo é a gente nivelar tudo por baixo e tratar a palavra que dá vida como se fosse só mais uma informação para consumir e descartar. Então, qual é a saída no meio desse barulho todo? A homilia nos dá uma chave, um segredo, que está numa palavrinha que Jesus usa muito: guardar. Mas o que realmente significa guardar a palavra de Deus?
Guardar, veja bem, não é só ouvir uma leitura bonita na missa e esquecer 5 minutos depois. É o ato de armazenar de propósito. É como pegar um tesouro, é olhar para uma palavra e pensar, nossa, isso aqui é valioso, vou guardar porque um dia eu vou precisar disso, mesmo sem saber exatamente quando. A homilia usa uma analogia que é perfeita. Pensa naquela pessoa que acha um parafuso solto na rua, pega e guarda no bolso. Por quê? Ah, sei lá, um dia pode servir para alguma coisa. A ideia é a gente tratar a palavra de Deus com essa mesma sabedoria prática, guardar no coração, porque a gente sabe que o momento de usar essa palavra vai chegar. Então, como isso funciona na prática? São 3 passos. Primeiro, a gente precisa receber. É ouvir com o coração aberto, pensando, isso é para mim. Segundo, armazenar. É colocar essa palavra num lugar seguro dentro da gente, mesmo que ela não faça sentido agora. E terceiro, o mais importante, ativar. Quando o medo bate, quando a dúvida aperta, a gente vai lá nesse nosso estoque e puxa a palavra certa para nos dar força. E agora, a gente junta tudo. A promessa a Abraão, a identidade de Jesus como o eu sou e essa nossa tarefa de guardar a palavra. O que acontece quando a gente faz isso? Qual é o resultado? Vamos voltar em Abraão. A realidade dele gritava, é impossível. Você é velho, sua esposa é estéril. Mas a palavra de Deus sussurrava, você vai ser pai de uma multidão. E ele escolheu dar mais peso à palavra. Guardar a palavra é exatamente isso. É a escolha diária de acreditar mais no que Deus diz do que naquilo que os nossos problemas gritam. E assim, aquela promessa de Jesus fica muito mais clara. A homilia nos lembra que essa morte não é só a morte física, no fim da vida. A palavra que a gente guarda tem o poder de nos ressuscitar todos os dias, de resgatar a nossa esperança quando ela morre, de reanimar a nossa coragem quando ela desiste, ela se torna vida dentro da gente. E a gente encerra com essa pergunta que agora é muito pessoal. A grande certeza é que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o que promete. A questão, então, é nossa. O que é que a gente tem guardado? Qual é a promessa, o versículo, a palavra de força que está aí dentro, esperando o momento certo para ser ativada e trazer vida, bem na hora em que tudo parecer o contrário?